Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha? Boa tarde, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais uma semana, a mais uma segunda da Resistência. Espero que você esteja bem, espero que você esteja animado. Pra galera aí que fez o EJA, espero que você esteja feliz com o resultado, com a prova. E se não tiver, lembre-se que é só mais uma prova que tem ainda aí pela frente algumas chances, tem segundo exame de qualificação, tem o Enem, mas espero que você esteja realmente feliz. Estamos aqui para mais uma semana, estamos aqui para falarmos de um assunto importante. Carol, esse assunto é um assunto que é um calo no sapato. Esse assunto, ele aparece muito em prova? Não, na forma de uma reação. Ele aparece no Enem, ele aparece em prova, principalmente na caracterização do que era uma oxidação e uma redução, tá? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que vai aparecer no Enem a caracterização do processo de oxirredução. Hoje a gente vai aprender diversas coisas, também a caracterização desse processo, mas a gente também vai aprender a balancear uma reação por oxirredução. Na semana passada, a gente balanceou a reação por regra do macho e por regra das tentativas. A gente fez lá as classificações das reações químicas, se ela era de adição, se ela era de decomposição, se ela era simples troca, se ela era dupla troca. E aí a gente viu que a quantidade de átomos que a gente tinha do lado dos meus reagentes, ela precisava ser igual à quantidade de átomos que eu tinha nos meus produtos. Então, eu precisava ali balancear essa equação. Hoje, a gente também vai aprender a balancear de uma forma diferente. Mas o que você precisa sair daqui hoje sabendo é reconhecer um processo de oxirredução. Você já viu comigo, tá? Algumas coisas que eu disse lá em inox para você sobre oxirredução, que eu vou repetir aqui, é claro, mas se você não lembra da aula de inox, por favor, eu te peço para que você sente e estude, tá? E reveja a aula de inox, faça exercício, porque a aula de hoje é toda baseada em número de oxidação. Então, a primeira coisa que eu quero te lembrar é que todas as vezes, hoje é dia 10/6/2024, estamos na metade do ano, já, né? Estamos falando de Química 1 e vamos falar das reações de oxirredução. Antes disso, antes da gente falar dessas reações de oxirredução, eu preciso lembrar com você alguns nomes, né? O primeiro nome que a gente precisa lembrar é oxidação. Oxidação é perda de elétrons. Quem perde elétron, oxida, tá?
essa perda de elétrons faz com que o meu NOx aumente. Eu estou perdendo carga negativa. Lembra que elétron é negativo. Então, se eu estou perdendo elétrons, eu estou ficando mais positiva, porque eu estou perdendo a carga que é negativa. Então, o meu NOx está aumentando, né? Quando eu falo do processo de redução, eu estou falando num processo de ganho de elétrons. Se eu estou ganhando elétron, eu estou ganhando carga negativa. Se eu estou ganhando carga negativa, eu estou ficando mais negativo. Então, o meu NOx cai, o meu NOx diminui, porque eu estou ganhando elétrons, tá? E aí, você vai lembrar também que existem alguns NOxes fixos, né? Alguns elementos químicos de NOx fixos. Só para te lembrar que todo metal tem a tendência em perder o elétron. Então, todo metal já vai ter carga positiva. É óbvio que depende de qual metal, se vai valer mais um, se vai valer mais dois, se vai valer mais três. É óbvio, mas o metal, ele sempre tem carga positiva. E toda substância simples. Carol, o que é substância simples? Substância simples é aquela substância em que eu tenho só um elemento químico. Então, a substância simples, ela vai ter apenas um elemento químico. Todas as vezes que eu estiver falando de substância simples, eu sei que o NOx de uma substância simples é igual a 0. Tá? Eu tô lembrando coisas que a gente já falou. Beleza? Só lembrando que o oxigênio, ele geralmente, quando ele está ligado a alguém, vale -2. Ele está ganhando 2 elétrons. E aí, olha para cá, para você ver uma coisa. Eu vou pegar essa reação como exemplo, para a gente relembrar o que é redução e oxidação. Eu tenho ali, ó, zinco mais HCl indo a ZnCl2 mais H2. Eu quero achar, para eu lembrar o que é redução e oxidação, eu preciso achar o NOx de todo mundo, tá? Aí eu volto aqui. Eu vou escrever um passo a passo que eu já te ensinei lá na aula de NOx. Primeiro passo, eu preciso achar o NOx fixo, do elemento de NOx fixo. Segundo passo, se eu não tiver, ou se eu já tiver achado, eu vou achar o NOx do elemento de maior eletronegatividade. Tá? E por fim, eu vou achar o NOx faltoso. Carol, isso tudo você já falou? Já, eu dei aula disso para você lá no NOx, quando a gente aprendeu o número de oxidação. Então, a primeira coisa, cheguei aqui. Tem alguma substância simples? Tem. O zinco é um elemento químico só. Só tem ele. Adivinha qual é o NOx dele do lado de cá? 0. Quando eu venho aqui, eu tenho HCl. Agora eu tenho uma substância composta, então agora eu preciso olhar para identificar ali o meu NOx. O hidrogênio, ele tem NOx fixo, a não ser quando ele estiver com um metal. Qual é o NOx do hidrogênio? +1. Se o NOx do hidrogênio é +1, qual é o NOx do cloro? Lembra que toda substância neutra, o meu NOx tem que ser igual a 0. Se o hidrogênio vale +1, o cloro vai valer -1. Eu tenho ali uma troca de elétrons, né? Eu tenho ali, apesar de ter uma ligação covalente, eu tenho um elemento mais eletronegativo. Quando eu venho para cá, o meu hidrogênio também vale 0, porque ele também é uma substância simples. Só tem um elemento químico, o NOx dele é 0. Quando eu venho para cá,
Aí você tem que tomar muito cuidado. Aqui tem um cara de NOx fixo. O zinco tem NOx fixo. Qual é o NOx do zinco? +2. O zinco é um metal. Quer dizer que o zinco está perdendo elétron. O zinco está perdendo 2 elétrons. Cuidado agora. Se ele está perdendo 2 elétrons, o cloro precisa ganhar esses 2. Então, o NOx do cloro, no total, vai ser -2. Só que eu tenho 2 cloros. Quantos elétrons ganha cada cloro? O zinco perde 2 no total. Quantos elétrons cada cloro vai ganhar? 1. Por isso, o NOx do cloro é -1. Tá? O -2 é o NOx total. Eu tenho 2 cloros. Se tá saindo 2 elétrons do zinco, tem que chegar 2 elétrons no cloro. E tá chegando, por isso que a gente anotou ali -2. Só que eu tenho 2 cloros. Quer dizer, então, que cada cloro está recebendo 1. Por isso, o NOx individual do cloro é -1. Tá? Dá uma olhada se acha. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha ali se tem alguma pergunta. Beleza? Não, Júlio, o cloro não é fixo. Lembra que quando ele estiver com oxigênio, ele fica com carga positiva. Ele só vai ter NOx fixo se ele for o elemento mais eletronegativo. Tá? Aí vamos lá. Agora eu cheguei no que eu quero. Eu cheguei no que cai no Enem. Tá? O que cai no Enem? Eu gostaria que você olhasse e me dissesse quem muda. É uma reação química. Então eu preciso que você me diga quem está mudando de um lado para o outro. Qual reagente muda o seu NOx? Eu tenho 2 mudanças ali. O zinco, ele era NOx 0. Ele sai de 0 e ele vai a +2. O zinco sai de 0 e vai a +2. Ele está ficando positivo. Se você não prestar atenção em mim, você não vai pegar. Então, se o zinco está saindo do 0 e indo a +2, ele está ficando positivo. Se ele está ficando... Lembra que eu não mexo em nada positivo na minha estrutura. Eu mexo só em carga negativa, que é elétron. Se ele está ficando positivo, quer dizer que ele está ganhando carga negativa ou perdendo. Se ele está ficando positivo, quer dizer que ele está perdendo carga negativa. Ele perde elétrons. Ele sofre o que a gente chama de oxidação. Se eu estou ficando positivo, ele está perdendo carga negativa. Quem perde carga negativa, oxida. Está escrito aqui em cima. Quem perde elétrons, o NOx aumenta. 0 para +2 aumentou. Ele sofreu o que a gente chama de oxidação. Aí eu vou lá. Existe alguma outra mudança? Quero que você me diga. Existe alguma outra mudança? Sim. Existe a mudança do hidrogênio. O hidrogênio, ele sai do +1 e vai a 0. Ele sai do positivo e vai a 0. A carga dele está diminuindo. A carga dele está diminuindo. Se a carga dele está diminuindo, quer dizer que ele está ganhando carga negativa. O hidrogênio está ganhando elétrons. Ele sofre um processo que eu denomino de redução. Então, o meu zinco perde elétrons para o hidrogênio ganhar.
Isso é uma reação de oxirredução. É a perda e o ganho de elétrons numa equação química. Aí o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que os elétrons do zinco foram para o hidrogênio. Se ele perde, alguém tem que ganhar. Os elétrons do zinco foram para o hidrogênio. Aí agora eu vou introduzir o que eu falei para você de reação. Quem é, você vai entender, quem é o meu delta-nox do zinco? Delta-nox é a quantidade de elétrons ali que foram perdidos ou que foram recebidos. Então, a primeira coisa que eu faço, qual é a mudança do NOx do zinco? Ele saiu de 0 e foi a mais 2. Quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, o delta dele é o delta NOx dele é 2. É delta NOx, não tem carga. Todas as vezes que a gente pensar em delta, não digo carga. Tá vendo como você tá entendendo? Vocês estão me respondendo tudo. Agora você vai me dizer qual é o delta NOx do hidrogênio. O delta NOx do hidrogênio. O hidrogênio sai de 1 e vai a 0. Opa! O hidrogênio sai de 1 e vai a 0. Quer dizer que ele está ganhando quantos elétrons? 1. Ele está ganhando 1. Aí olha a virada de chave. Como é que pode o zinco perder 2 e o hidrogênio ganhar 1 se é uma transferência de elétrons? Não tem como. Se o zinco está perdendo 2, tem que dar um jeito do hidrogênio ganhar 2. Como? Adivinha quantos hidrogênios você tem? 2. Quer dizer que cada hidrogênio está ganhando 1. Por isso que o delta NOx é igual a 1. E é por isso também que você tem 2 hidrogênios. Porque você precisa igualar essa quantidade de elétrons. Como você iguala essa quantidade de elétrons? Pela quantidade de átomos. E é isso que você vai aprender a fazer agora. Tira um print lá, por favor. Beleza. Aí agora, que tá tudo mais claro na tua cabeça, são 2 H e sim, Jeremias. Acho que você estava só concordando, né? São 2 hidrogênios. Aí, nós vamos aprender a fazer o balanceamento da minha equação química por oxirredução. Primeira coisa, como que eu vou saber que é por oxirredução? Como que eu vou saber que é por macho? A primeira coisa que você está fazendo é olha para a reação e vê se ela não está balanceada. Não está. Tentou pelo macho, não conseguiu, já sabe que é por oxirredução. Eu vou dar algumas dicas, né? Eu tenho muitas substâncias. Eu tenho muitas substâncias que participam. Eu já sei que possivelmente é por oxirredução. Eu vou apagar tudo aqui. Renanzito, deixa aí o material, só porque eu vou copiar a reação, por favor. Eu vou apagar tudo. E eu também tenho um passo a passo para você aprender a balancear isso aí. Que a gente vai fazer junto, é claro. Carol, já viu isso cair no Enem? Não. Não balanceamento. Já viu oxirredução, que é muito comum, inclusive. Vem cá. Primeira coisa, recebi essa reação. Olhei para ela. Tá lotado de produto, ó. Já sei de cara que pode ser que seja uma reação de oxirredução. Já tô dizendo para você que é. Mas como você faria se não soubesse? Tentaria por macho ali uma vezinha, não conseguiu, vai para oxirredução. Ou, se você tiver com tempo sobrando, você já vai ver se existe alguém que mudou de NOx. Você só consegue balancear uma reação
por oxirredução se eu tiver alguém que mudou de NOx, se eu tiver alguém que oxidou e reduziu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer ali é achar o NOx de todo mundo. Então, se testa, por favor, se testa. Vamos juntos. Primeira coisa, tem alguém de NOx zero de cara? Tem alguma substância simples? Tem. O cloro só tem um elemento químico. São 2 átomos do mesmo elemento químico. Qual é o NOx dele? 0. Aí vem, agora eu vou começar. Pronto, achei ele, 0. Aí eu começo aqui. KMNO4. O K é um elemento da família 1A. Todo mundo da família 1A tem NOx fixo. Então o K vai valer mais 1, sempre. Carol, não lembro disso. Aí você precisa voltar lá na aula de NOx de novo. Ele vale mais 1. Carol, não tenho mais ninguém de NOx fixo. Eu acabei de escrever para você o passo a passo aqui. Eu vou procurar o elemento de maior eletronegatividade. Quem é? É o O. O oxigênio vale menos 2. Só que eu tenho 4 oxigênios. Então, eu vou a um total de menos 8. Quer dizer que 8 elétrons chegaram no oxigênio, né? Se 8 elétrons chegaram no oxigênio, 8 elétrons têm que sair daqui. 1 elétron saiu do potássio. Quantos elétrons vão sair do manganês? Tem que chegar 8 no oxigênio, por isso menos 8. Saiu 1 do potássio, tem que sair 7 no manganês. Mais 7 com mais 1, mais 8. Com menos 8, zerou. Achei. Venho pra cá. Quem é que tem NOx fixo? Hidrogênio. Quanto ele vale? Mais 1. Se ele vale mais 1, o cloro vai valer menos 1. Pulo pra cá. KCl. Potássio é da família 1A. Tá perdendo um elétron pro cloro. Cloro tá ganhando 1. Menos 1. Vem. Não tenho ninguém de NOx fixo, mas tenho um elemento de maior eletronegatividade, que é o cloro. O cloro é da família 7A. Se ele é um elemento de maior eletronegatividade, ele vai fazer o que ele quiser. Se a família é 7A, a tendência dele é perder os 7 ou ganhar 1 para chegar a 8? Ganhar 1. Então, qual é o NOx do cloro? Menos 1. Se eu tenho 2, eu vou a menos 2. Quer dizer que cada cloro está ganhando 1, então o manganês está perdendo 2. É isso que eu tenho. Vem para cá. Hidrogênio vale 1, se eu tenho 2 mais 2, oxigênio menos 2. Então, o teu primeiro passo é achar o NOx de todo mundo. Você achou. Agora, você vai procurar quem variou. Segundo passo, eu vou observar quem variou do meu reagente para o meu produto. Quem variou? Manganês, de cara, ó. Ele sai do mais 7 e vai ao mais 2. Eu vou perguntar devagarzinho para ver se você está realmente entendendo o que eu estou falando. A variação do NOx do manganês é do mais 7 ao mais 2, tá? Qual é o delta NOx dele? O que aconteceu com ele? Ele saiu do mais 7 e foi ao mais 2. O NOx dele está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Ele está ficando mais próximo do negativo. Quanto a mais? 5. Ele sofreu redução ou oxidação? Ele sofreu redução. Ele ganhou 5 elétrons. Ele sai do mais 7 e vai ao mais 2. Está diminuindo o NOx dele, então ele está ganhando elétron. Tem mais alguém que muda? Tem. O K não é, o O não é. É o cloro. Olha para o cloro. O cloro, ele tinha menos 1 de carga. Carol, mas você tem 2 cloros. Obviamente eu vou olhar para aquele que mudou. Fui lá no cloro que mudou. Ele saiu do menos 1 e ele foi a 0. Deixa eu ver ler uma pergunta que está aqui, ó. Ué, Charles, as 2 moléculas de oxigênio é o que eu estou querendo ajustar.
Eu estou ajustando a quantidade de oxigênio. Eu estou fazendo isso para ajustar mesmo, tá? Aí, beleza, vamos lá. Eu saio do -1 e vou a 0. Ele está ganhando ou perdendo elétrons? Ele está saindo do negativo e indo a 0. Ele está perdendo elétrons. Ele está sofrendo o que a gente chama de oxidação. É uma perda de elétrons. De quantos? Qual é o delta NOx dele? É 1, né? Ele está sofrendo oxidação porque o NOx dele está aumentando. Ele está perdendo elétrons. Quantos elétrons? 1. Tá ali. 1. Beleza. Aí, devagarzinho ainda, eu vou te falar uma coisa. A quantidade de elétrons que perde tem que ser a mesma quantidade de elétrons que eu ganho. Se esse cara tá ganhando 5, o cloro tem que perder quantos? 5. Os elétrons saem do cloro para o manganês. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar a quantidade de NOx dele, a quantidade de elétrons. A mesma quantidade que eu perco, eu tenho que ganhar. Então, é aí que eu começo a balancear a minha reação. Vamos juntos. Estou adorando que tá todo mundo me respondendo certo, entendendo. Vamos lá. Primeira coisa, olhei para cá. Se esse cara tá ganhando 5 e esse cara tá perdendo 1, não tem como. Eu tenho que igualar a quantidade de elétrons. Esse cara aqui precisa, então, perder 5. Eu vou ter que ter, então, quantos cloros? Se cada cloro tá perdendo 1, por quanto eu vou ter que multiplicar o cloro para igualar a quantidade de elétrons? Por 5, né? Aí, você vai me falar o seguinte. Em qual lugar ou em qual lado eu vou colocar o 5? Em qual lado eu vou ter que multiplicar o cloro? Aí, olha no teu material, que eu escrevi um passo a passo para você. Ó. Escolha o lado para começar, destacar a variação do NOx e tal, tal. Eu começo pelo lado que tiver o maior número de átomos que participam da oxirredução. Então, por exemplo, só para eu te dar uma dica. Todo mundo me respondeu que eu tenho que multiplicar por 5. Mas eu vou ter que multiplicar por 5 aonde? Aqui ou aqui? Porque eu tenho que multiplicar por quem está participando. Ou aqui ou aqui. Não é pelo reagente. Não é uma regra. Na verdade, é uma regra. Olha para a regra, olha para o seu material. Qual é a regra? Eu vou multiplicar por 5 o lado que tiver o maior número de átomos. Então, vem aqui. Quantos átomos de cloro você tem na molécula participante? 1. Quantos átomos de cloro você tem na outra molécula participante? 2. Então, qual é o lado que eu vou escolher? O lado que eu vou escolher é o lado onde eu tenho mais cloro. Qual é o lado que eu tenho mais cloro? Esse. Então, eu vou multiplicar esse cara por 5. Então, a primeira regra que você tem que saber é essa. Volta. Eu vou repetir 200 vezes agora. Primeiro passo, achar o NOx. Achei. Segundo passo, ver quantos elétrons foram recebidos e quantos elétrons foram perdidos. Achei. Vou organizar a quantidade de elétrons. Se eu tenho ganhando 5 e perdendo 1, eu tenho que dar um jeito de ajustar a quantidade de elétrons. E aí eu vou multiplicar ali quem está participando. Só que eu multiplico qual lado? Eu multiplico o lado onde eu tenho maior número de átomos. E aonde eu escolhi onde eu tenho maior número de átomos? Aqui eu tenho 1 cloro, aqui eu tenho 2. Então é aqui. Aí eu vou lá na frente e coloco o meu 5, porque eu preciso ajustar a quantidade de elétrons. Deixa ali que eu vou responder uma pergunta, que eu não enxergo.
Porque, Josielen, por que que eu... Ela tá me perguntando por que que eu não fui nesse cloro. Porque esse cloro não muda. O NOx é -1, o NOx é -1. Eu tive que procurar o cloro que muda. Senão não faz sentido, tá? Beleza? Aí, eu fui lá e coloquei o 5. Só que você tem que tomar muito cuidado. Porque olha agora. Quando eu fui lá e multipliquei o cloro por 5, eu passo a ter quantos cloros? Quem tá aí me acompanhando vai entender. Quando eu vou lá e multiplico por 5 para teoricamente ajustar a quantidade de elétrons, eu passo a ter quantos cloros? 10. Se eu passo a ter 10 cloros, eu não ganho 5 elétrons. Quer dizer, eu não ganho não. Eu não perco 5 elétrons. Se eu multipliquei isso aqui por 5, perdão, e eu tenho 2 cloros, eu passo a ter 10 cloros. Se cada cloro perde 1, quantos elétrons, então, saíram do cloro quando eu multiplico por 5? 10. E aí, meu amor, você precisa balancear o lado do manganês. Qual é cada manganês ganha 5. Se agora saíram 10 elétrons do cloro, quantos manganês eu vou ter que ter? 2. Porque quando eu fui ajustar a minha quantidade de elétrons, naturalmente eu mexi na quantidade de cloro. Então eu passei a ter 10 cloros. Então, se eu tenho 10 cloros, cada um perdendo 1, eu tenho 10 elétrons saindo de lá. Se eu tenho 10 elétrons saindo de lá, tem que chegar a 10 elétrons no manganês. Então, eu tenho que ter 2 manganês. Acabou a sua questão agora. Por quê? Qual é o lado que você vai colocar o manganês? Vamos lá no teu material. Começar pelo lado... Aí eu vou olhar lá. Lembra da quantidade de coisa. Eu tenho um manganês. Eu tenho um manganês. A quantidade é igual. E agora? Aí volta lá de novo. Se empatar, começa pelo lado com o maior número de substâncias. Aí olha aqui. Atenção. Se tiver água oxigenada, você sempre começa pelo lado que ela está. Ignorando isso aqui que está aqui em cima. Se eu tiver água oxigenada, eu sempre vou começar pelo lado que ela está, tá? Mas e aí? Eu não tenho oxigenada, empatou, o que eu vou começar? Eu começo pelo meu lado de maior substâncias. Aqui eu tenho 4, 1, 5, 6. Aqui eu tenho 2 com 1, 3. Eu vou vir aqui, ó, e olha o que eu vou fazer. 2. Eu vou botar de preto para ficar igual. Maior número de substâncias, ó, maior número de elementos. Acabou. Por que que acabou? Porque agora você vai jogar para finalizar na regra do macho. Depois que você iguala todos os seus elétrons, agora eu vou balancear pela regra do macho. Agora você já sabe de tudo. Ó, quantos potássios você tem? 2, ele é metal. Quantos potássios você tem? 1. Adivinha o que você faz? 2. Ou seja, depois que você acaba todo o balanceamento por elétron, eu volto para o balanceamento pelo macho. 2. Quantos manganês? 2. Quantos manganês? 1. O que eu faço? 2. Acabou o metal. Agora eu vou para o ametal. Quem é ametal? É não, tem cloro. Quantos cloros eu tenho aqui? 1. Quantos cloros eu tenho do lado de lá? 2. Mais 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho 12. Mais 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 cloros. Mais 10, 14. Mais 2, 16. Aqui eu tenho um só. O que você acha que eu vou fazer? 16. Eu tenho que igualar. 16.
Eu tenho carbono? Não. Eu tenho hidrogênio? Tenho. Quantos hidrogênios do lado de cá? 16. Quantos hidrogênios do lado de cá? 8. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 16? 8. 8 vezes 2, 16. Aí agora, eu vou calcular o meu final. Que olha que coisa linda. 2 vezes 4? 8. Quantos oxigênios? 8. 2 vezes 4 oxigênios, 8 oxigênios, 8 oxigênios. Acabou. Quem é o meu coeficiente estequiométrico? 2, 16, 2, 5, 2 e 8. Esses são os meus coeficientes estequiométricos. Eu tenho certeza absoluta que você vai, quando for fazer mais uma questão disso, ou quando você for revisar essa aula, você vai entender. Eu fiz tudo muito devagar para você entender, para você memorizar, para você lembrar. Vai lá tirar um print que eu vou fazer uma questão do Enem. Rapidex. Beleza. Aí, olha para cá. Olha essa questão do Enem de 2021. Não é oxirredução de balanceamento. Olha o que ele fala, eu vou te dar uma dica. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Tá aqui o cobre metálico, e aí eu já vou te dizer uma coisa. O metal sozinho, ele tem NOx zero porque é substância simples, igual você acabou de ver. O metal junto de alguém, eu escrevi isso para você no começo da aula. O metal junto de alguém já tem carga positiva. Aí ele fala, após uma sequência de reações, que está aqui, o cobre volta ao seu estado inicial. A reação de redução do cobre ocorre em qual etapa? Primeira coisa, olha o que você vai fazer. O cobre está sozinho. A sua etapa 1, o cobre já está ligado a alguém. Você não vai calcular nada. Olha o que eu quero que você entenda. Daqui, o cobre era NOx zero. Ele é substância simples. Aqui, o cobre está ligado a alguém. Ele já tem carga positiva. Aqui, ele continua ligado a alguém. Adivinha qual a carga dele? Positiva. Aqui, ele também está ligado a alguém. Adivinha a carga dele? Positiva. Aqui, ele também está ligado a alguém. Adivinha a carga dele? Positiva. Mas daqui para cá, ele sai do cobre ligado a alguém, ou seja, ele sai do cobre positivo e vai a cobre sólido, metal. O que acontece aqui? Ele reduz. Daqui para cá, todas as vezes que tiver saindo, tirando um metal de estar ligado com alguém para ir a metal sozinho, ele reduz. Porque ele ligado a alguém, ó, Cu, SO4, indo a Cu. Aqui ele tá positivo, independente de você saber se ele é mais 2 ou menos 2. Aqui o NOx dele é 0. Ele tá saindo do positivo e indo a 0. Tá sofrendo com ele uma redução. É uma dica para você, por isso que eu quis fazer essa questão. Todas as vezes que você tiver um metal sozinho, você já sabe que ele tem NOx zero, tá? Gostei da aula, gostei da participação. A gente se encontra daqui a pouquinho em Química 2. Um beijo, até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.